A paz do Senhor, amém, a todos que estão me assistindo nesse momento. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre uma perfeição que muitos dizem que é praticamente impossível de ser alcançada, mas que Jesus Cristo diz isso. Mas antes eu quero que você ouça esse áudio que eu preparei antes de eu falar abertamente com você sobre isso. A perfeição é uma coisa impossível ou, na verdade, a própria palavra de Deus fala sobre isso? Infelizmente, muitos nem acreditam que é possível alcançar a santidade. A santidade não é viver sem pecado, é lutar e não se conformar com o pecado, se entristecendo quando erra ao invés de ter prazer. Como se aperfeiçoar a cada dia? O apóstolo Paulo mostra como devemos nos aperfeiçoar. Número 1. Humildade. Humildade é uma característica imprescindível para a santidade, que se não será ceticismo religioso e farisaísmo. Nunca estaremos prontos, mas a cada dia subimos um degrau e devemos andar como já alcançamos. A vida cristã precisa e deve ser progressiva. Não adianta querer fazer o que não podemos, dar um salto maior que a perna. 2. Esquecer o passado. O passado é uma sombra que assombra muitas pessoas, mas em Cristo somos nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito isso. As coisas velhas já passaram. Olhar para trás significa perder tempo, perder o foco, perder a direção. É queda na certa. Não olhe para trás como fez a mulher de Ló. Como na direção de um veículo, se olhar para uma direção, seremos conduzidos para ela. Olhar para a frente, número 3. Jesus mandou os discípulos olhar os lírios do campo, em Mateus 6,28, e os campos que branquejam, João 4,35. Olhar para frente significa sonhar, ver possibilidades e idealizar o melhor, como marcar no calendário a cada dia que conseguimos ficar sem uma prática pecaminosa, olhando para frente com o tempo que Deus nos dará para nos santificarmos. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, em Josué 3,5. Conclusão, esse versículo fala que os nossos sentimentos e o que pensais será esclarecido por Cristo na glória. Até lá, só devemos perseverar sendo humildes, deixando o passado para trás e olhando para a frente. Bom, depois de ter visto e ouvido esse áudio, eu vou falar abertamente sobre perfeição, porque a perfeição exige muito de nós. É difícil, mas não é impossível. Temos que saber vigiar. O vigiar é simplesmente estar atentos em nossa mente 24 horas. Sabermos se o mal está perto ou se o mal não está perto. Se o pecado quer chegar ou se o pecado não quer chegar. O vigiar é isso. É saber os gatilhos e os pontos e as portas abertas, e as brechas abertas por onde o diabo entra para nos tentar. Temos que saber por onde é que o diabo quer fazer a gente cair. Sobre o orar é a única forma em que a gente pode ter uma ligação direta com Deus, porque nós vamos estar falando com Ele. Não temos como ter intimidade com alguma pessoa, com algum familiar, com algum amigo, se nós não conversarmos com Ele. Temos que falar, temos que conversar, temos que conhecer. Você também é da mesma forma. Se você entrou nesse vídeo, você está procurando como ser perfeito. Isso é possível. Você precisa, primeiramente, vigiar e orar, vigiar e orar. São as coisas mais importantes. Outras coisas super importantes também é amar a Deus sobre todas as coisas. Você não pode querer vigiar, orar, estudar, conhecer a palavra do Senhor e não amar ao Senhor. Você tem que ter um amor verdadeiro por Deus, porque é Ele que entregou o seu único filho por amor de você. Ele entregou o seu filho para morrer com uma morte de cruz, para que as suas mãos sejam pregadas naquela cruz, para que seus pés fossem pregados naquela cruz. E é uma dor insuportável. Jesus sentiu dores insuportáveis que qualquer ser humano como nós não suportaríamos. E ele suportou algo também que parecia impossível, mas que não foi impossível. Ele aguentou, ele suportou por nós para a nossa salvação. Então, uma vida de oração em que você ora pelo menos 3 vezes ao dia ou 7 vezes ao dia. Todo momento você tem que estar orando. Se não der para orar
Por exemplo, falando com Deus com seus lábios, você pode orar na sua mente. Se você quiser estar simplesmente orando de meia em meia hora, melhor ainda. Você precisa reservar sempre um tempo para orar, para o jejum, para a consagração, para a oração. Uma vida em que você vem examinar as Escrituras de dia e de noite, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 1. Lembrando que em João 8,32 está escrito que somente conhecendo a verdade que ela vai nos libertar. E nós não podemos querer ser perfeitos sem ser libertos. E a única forma de ser liberto é pela palavra do Senhor. Então você tem que conhecer a palavra do Senhor. Você tem que se aprofundar, estudar, examinar, mergulhar na palavra do Senhor. Porque somente ela que vai poder nos libertar. Ok? Então você precisa dessas 4 primeiras coisas. E agora, só mais um detalhe que eu já ia me esquecendo. Você também tem que amar o seu próximo. Você não pode falar que ama a Deus se não ama o seu irmão. Você não pode falar que ama a Deus se odeia o seu irmão. Você não pode falar que ama a Deus e quer matar o seu irmão. Você não pode falar que ama a Deus e quer destruir o ministério do seu irmão, quer puxar o tapete do seu irmão, fica falando mal do seu irmão. Você não ama a Deus, ok? Então, você tem que cumprir com essas coisas. São coisas básicas que você tem que ter na sua vida como um cristão. Isso porque tem muitas outras coisas. Ainda tem o evangelismo, tem o ID, você tem que cumprir o seu ministério na terra. Qual é o meu ministério? Você tem que saber. Eu também, inclusive, pego como exemplo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo alcançou muitíssimas gerações até o ano de 2023 agora, através da palavra do Senhor. E ele já está morto, o seu espírito já está com Deus, e até agora ele está ganhando muitas almas. Eu posso usar ele como exemplo de perfeição, justamente porque ele estava cumprindo seu ministério, mesmo dentro da prisão, estava cumprindo com o seu ministério. Ele estava em perfeita comunhão com Deus. Ele estava com uma carreira espiritual, com o seu tesouro espiritual bem cheio. Bem cheio ele estava. Ele estava guardando muitos galardões para aquele grande dia, ok? Então eu posso usar o apóstolo Paulo como exemplo de perfeição. Não é impossível sermos perfeitos. Ponha na sua cabeça que não é porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa que nós vamos aceitar essa natureza pecaminosa. Não é porque nós nascemos nesta carne que vamos aceitar essa carne e vamos aceitar que essa carne simplesmente nos domine. Temos que estar ligados com o Espírito. Temos que estar nascidos do Espírito. Temos que morrer para a carne e nascer para o Espírito. Temos que estar ligados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa estar em nós. É justamente com o Espírito Santo de Deus, através de examinar as Escrituras de dia e de noite, que a gente vai conseguir essa perfeição. Uma perfeição essa em que toda vez que alguém te questionar alguma coisa sobre a Bíblia, você vai saber. Irmão, por que acontece isso na minha vida? Irmão, eu não entendo isso. Você tem que ter uma resposta. E essa resposta vem do Espírito Santo de Deus. Se você não tiver, você ainda tem que examinar mais. Se o seu cérebro ainda pensa no pecado, você ainda tem que orar mais. Você tem que orar até não pensar mais em nada a não ser em Deus. Agora, só para deixar uma coisa bem claro, que tudo tem que ter um equilíbrio, como eu falei naquela nossa programação do mundo espiritual. Tem que ter um equilíbrio entre o mundo físico, o mundo da mente e o mundo espiritual. Eu não estou falando para você só focar em Deus em toda a sua vida. Você também tem que estudar. Até porque Deus mesmo já permitiu e falou que agora a gente vai ganhar pelo nosso suor. Não é pecado trabalhar. Você pode trabalhar, você deve se sustentar. Por acaso, quem é que vai cumprir o seu ministério na terra sem comer? Não tem como. E quando muitos que hoje estão morrendo e que pregavam e que cantavam, é porque o ministério deles já está sendo cumprido. Quantas pessoas lá, depois que Jesus Cristo já tinha subido e voltado para Deus, não morreram de uma forma tão feia? Estar em Deus, aqui na terra, estar e ser cristão, ser perfeito, não nos impedirá de passar coisas terríveis. Ser perfeito vai apenas nos aproximar de coisas terríveis. Mas é aí que está o ponto, porque
Deus vai estar conosco e nós vamos existir. Não há tentação que não possa ser resistida com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus que liberta. Se aprofunde na palavra. Quando você começar a ler essa palavra, você vai começar a adquirir conhecimento, a ponto de qualquer pessoa que vier perguntar qualquer coisa para você, você já vai saber, você já vai entender. Irmão, eu não entendo. Os dízimos e as ofertas eram do Antigo Testamento. Por que hoje eu tenho que dizimar? Isso é uma mentira. Isso é roubo. Você já vai ter argumento para responder. Você já vai saber responder. Amém? Então a perfeição são várias coisas em nossa vida. São em várias áreas. Temos que ser perfeitos em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Bom, aqui eu vou estar encerrando este vídeo. Espero que você tenha entendido bem, ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, comente abaixo para que eu responda a luz da Bíblia para você. Se eu não souber responder na hora, eu vou simplesmente examinar mais para poder trazer uma resposta para você bem clara e bem concreta. Amém? Aqui estarei encerrando esse vídeo. Até o próximo.